mesmo quem já tomou as 2, 3 doses, quem já está vacinado, não só contra o coronavírus, mas todas as outras vacinas, será que realmente está protegido? O que ninguém te falou até agora, ou melhor, o que ninguém te explicou, eu vou te explicar um ponto que com certeza você não ouviu nesses mais de 2 anos aí que a gente está de pandemia, de qualquer profissional. Eu não sou profissional, já adianto, tá? Sou apenas um atleta que busca informação e te agregar o máximo de valor possível. No entanto, tenho estudado da melhor maneira possível e também tenho um conhecimento a respeito de fisiologia do meu próprio corpo, pelos treinamentos práticos que tenho e pelo que eu escuto de profissionais da área altamente gabaritados. Diga-se de passagem, nem todos merecem crédito, porque tem profissionais que, pelo amor de Deus, falam muita besteira, às vezes até por preguiça de estudar. Sim, existem médicos assim como existem profissionais de todas as outras profissões que não têm a capacidade de fugir da sua zona de conforto e estudar para saber qual é a realidade dos fatos, ou melhor, para ter a noção do que mais chega próximo da realidade, né? Agora, saber a realidade de fato às vezes é meio complicado, mas eu te garanto que você não se arrependerá ao ouvir o que eu tenho a dizer a seguir. Se você estiver entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento, também sou artista. Estou buscando aí no futuro representar o Brasil nas provas de longa distância, correndo acima de 20 por hora, abaixo de 3 por mil. Tenho tido resultados extremamente satisfatórios e a você sempre venho procurando agregar o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Agradeço a todos os meus patrocinadores, a todos os campeões da equipe HMS e a você que deposita a confiança no projeto HMS. É o seguinte, eu fui bem relutante no começo, né, que começou a questão da vacinação, etc e tal. Nunca fui contra vacinação. Por que eu nunca fui contra? E você também não deve ser, se você é uma pessoa madura e prudente. Porque a vacinação realmente está salvando vidas pelo simples fato das pessoas no planeta, da maioria das pessoas, não seguir rigorosamente tudo o que é necessário para ter um estilo de vida saudável, para ter uma imunidade lá em cima. A maioria das pessoas não seguem isso. E do que eu estou falando? Estou falando de uma boa alimentação variada, estou falando de bons cuidados com descanso, com sono, estou falando de um estilo de vida em todas as características possíveis saudável. A maioria das pessoas não seguem isso. A gente sabe que o estilo de vida contemporâneo é extremamente agitado, é correria para lá, correria para cá, alimentação é praticamente tudo industrializado, é fast food para lá, é não sei o que lá para cá, é uma marmita, sabe-se lá como que foi feita, né? Então, enfim, né? Produtos químicos, enfim. A gente sabe que a maioria das pessoas seguem esse estilo de vida. Por isso, principalmente, que a vacinação é fundamental e importantíssima de ser adotada, né? E ainda bem que tem pessoas prudentes, profissionais prudentes, bons profissionais que compreendem essa realidade e que manifestaram essa importância há alguns anos atrás. E graças a Deus já estamos basicamente todos não, né? Mas a maioria já está vacinado. Só alguns países que ainda está nessa situação. Se você acompanha, você sabe muito bem disso. Mas o que eu quero levantar aqui, além do que eu já citei, é o seguinte. Já sabemos da importância da vacinação. Só que qualquer vacina, independentemente se é do coronavírus ou não, agora está dando um surto de gripe no país inteiro, né? Você já escutou o caso de pessoas que, nossa, depois que eu tomei a vacina parece que eu piorei, parece que começou a ter outros sintomas, começou a ter outros problemas, e tipo, me vacinei e piorei? Como assim, cara? Sim, isso acontece. E eu vou te dar uma explicação. Não, como eu reforço, não sou profissional da área, mas eu posso te dizer isso porque eu tenho certeza na veracidade dessas informações. Porque eu já pesquisei e eu escutei também de profissionais muito gabaritados. Bom, por que isso acontece? Porque o nosso corpo funciona da seguinte maneira. Quando nós temos um estilo de vida incrivelmente legal, saudável, variabilidade de alimentos,
eu já dei dicas de alimentos, vou até deixar no card aí. Descanso muito bom, reposição hormonal quando se faz necessário. Pessoas que têm comorbidades, aí é que tem que redobrar a atenção, aí é que tem que, né, se vacinar, logicamente, né, e também ter o estilo de vida saudável, se esforçar para isso. Mas o nosso corpo funciona assim. Quando nós temos isso tudo na impecabilidade, pelo menos da melhor maneira possível, mesmo que não seja na totalidade, mas da melhor maneira possível, o nosso corpo, ele mata vírus, bactérias de qualquer natureza, cara. Não sei se você acredita em Deus, mas enfim, independente. O ser humano foi criado de uma forma perfeita, cara. Claro, nós não somos perfeitos, nós temos nossas falhas, lógico. Não estou falando que nós, por si só, somos perfeitos. Mas o corpo humano funciona de forma perfeita. É tudo milimetricamente calculado. Quem nos gerou, eu acredito que foi Deus que nos gerou, sabia das complicações que poderia acometer o nosso corpo. Então, se a gente faz a nossa parte, uma boa alimentação, um bom estilo de vida, meu irmão, você não precisa se preocupar com nada no que diz respeito a corpos estranhos, a vírus, a bactérias, porque no nosso corpo existe seria uma substância, existe algo que se chama macrófagos. O que são esses macrófagos? São, digamos que, não sei se seriam células exatamente, posso falar besteira, eu esqueci o título da questão dos macrófagos. Mas enfim, eles têm dentro do nosso corpo. Qual é a função deles? Matar, ou melhor dizendo, eles assimilam qualquer corpo estranho, eu estou falando de vírus, bactérias, etc. e tal, que entra no nosso organismo. O que significa assimilar? Eles meio que... Vou falar de uma forminha um pouco didática, né? Só para você entender. Vou criar uma analogia aqui. Eles observam aquele corpo estranho que está entrando no nosso organismo. A partir do momento, eles se reúnem e tipo, ó, tá entrando algo estranho ali. Vamos entender o que é aquilo. Então, alguns se juntam, cercam aquele corpo estranho e entendem o que é aquilo. Uma vez entendido, alguns se fundem e matam aquilo. Por quê? Porque eles já entenderam o que é aquilo. Então, os macrófagos no nosso organismo faz basicamente isso. Eles assimilam qualquer corpo estranho que entram e dilaceram, matam. Quem tem uma boa imunidade, um bom estilo de vida, está resguardado por causa disso principalmente. Porque o nosso corpo vai ser capaz de assimilar e dilacerar qualquer tipo de organismo que seja... Fugiu a palavra que eu ia falar agora? Caramba, que seja danoso, não seria danoso, mas enfim, é a mesma coisa. Qualquer organismo que seja danoso, o nosso corpo vai ser capaz de matar. Em todos os casos, claro que não. Pessoas com comorbidades, é necessário ter cuidados a mais. É necessário sempre ter um acompanhamento médico para saber o que é mais adequado fazer. Mas quando a gente tem esse estilo de vida saudável, a gente está basicamente resguardado por isso. Se todas as pessoas do mundo seguissem esse estilo de vida, não seria necessário ficar preocupado com doenças, com remédios, nem mesmo com vacinas até. Mais uma vez eu digo, vacina é importante, sim, dada a questão que eu citei inicialmente. Pode no futuro surgir algo muito poderoso que possa ameaçar o nosso corpo? Até pode, mas via de regra o nosso corpo mata qualquer coisa quando ele está em altos níveis de benevolência, vou dizer assim, não seria a melhor palavra, mas você entendeu o que eu quis dizer? Então veja bem, por que muitos atletas, não apenas corredores, mas atletas de maneira geral, sofrem por isso? E não só atletas, pessoas comuns também, às vezes, tomam a vacina e sofrem por isso. Agora entra uma outra questão, pelo seguinte, porque o organismo não está com uma imunidade legal. Se ele não está com uma imunidade legal, com bons níveis de vitamina, nutrientes, etc. e tal, quando
esse indivíduo recebe uma vacina, ao invés dela agir como uma coadjuvante, ou seja, ao invés dela ajudar a melhorar o vírus, ela desregula o corpo. Por que ela desregula? Porque o corpo já está fraco. O organismo está com uma imunidade baixa. E um organismo com uma imunidade baixa, um organismo depletado, é um organismo vulnerável, inclusive para substâncias cujo objetivo é ajudar. Então, pessoas que têm essa imunidade ruim, ao invés de uma vacina ajudar a trabalhar a favor, ela vai desregular ainda mais o organismo. Por isso que tem muitas pessoas que, ao tomarem, acaba tendo meio que problemas por conta disso. Mas não é que a vacina fez isso em si. É que o estilo de vida que ela estava levando, associado a um medicamento, né, que entrou no corpo dela, vai desregular. O que não acontece quando o corpo está ali com seus ótimos níveis de imunidade, etc e tal. Porque aí sim vai trabalhar em conjunto, porque o corpo dá conta de se fundir com essa substância benéfica que quer nos proteger. O corpo dá conta, a grosso modo falando, tá? O corpo dá conta de se fundir à vacina, é o que eu estou querendo dizer. Agora, quando não temos essa boa condição física e no organismo, etc e tal, o corpo não dá conta, então vai desregular tudo, porque já está fraco, já está basicamente desregulado, porque o seu estilo de vida está muito ruim. Então já que é assim, então já que vai desregular meu organismo, então é melhor não tomar. Pior ainda, porque mesmo havendo essa desregulação e esses sintomas que você às vezes pode não sentir tão bem, as reclamações que muitas pessoas estão fazendo pelo fato de ter tomado a vacina e não ter se sentido bem, ou ter tido aquele probleminha ou outro, poderia ter sido muito pior se você não tivesse tomado. Porque mesmo havendo esse incômodo posterior, tem algo ali no seu corpo que está combatendo esse mal. Você pode estar sofrendo um pouquinho depois por essas questões que eu citei anteriormente, até pode, né? Só que tem algo ali que está trabalhando para destruir aquilo que pode te matar. Entende? Então, sim, é fundamental, que inclusive são principalmente para essas pessoas que as vacinações são fundamentais, né? Tem um efeito, de primeiro momento pode ter um efeito um pouco ruim, né? Mas de qualquer forma está agindo a seu favor. Então, para todas as pessoas que têm esse tipo de déficit, é imprescindível a questão da vacinação. Você está conseguindo entender? Isso não é coisa da minha cabeça. Você pode pesquisar. Joga aí no Google pesquisas científicas. Ixi, tem mais de 100 mil tipos de artigos, pesquisas falando a respeito do assunto. Eu estou resumindo de maneira simples para que você consiga entender basicamente o que acontece com pessoas que são acometidas por esse tipo de mal. Entendeu? Então, quando a gente está fazendo o nosso treino, principalmente treinos fortes, na hora que a gente termina, a nossa imunidade vai estar mais baixa. Por quê? Porque a gente exigiu demais do nosso corpo. E se a gente não tem esse estilo de vida saudável, tem muitos atletas que estão no alto rendimento e que não têm um estilo de vida bom, literalmente, sabe? Esses atletas estão correndo risco. Você já ouviu o caso de atleta que acabou sendo falecendo ou tendo graves problemas em razão principalmente do coronavírus? Então, eis uma questão, entende? Então, por isso que a gente tem que se policiar, por isso que a gente tem, não só agora em tempos de pandemia, mas em toda a nossa vida, buscar ter uma vida saudável. Sair da nossa zona de conforto, desconfortável, comer coisas que a gente não está com vontade em determinados momentos, ficar bebendo água o dia todo, porque a água também é fundamental, né? Mas é aquela coisa, você colhe o que você planta. Mas eu não estou plantando isso. O seu simples descaso é um plantio, né? Você está cultivando um estilo de vida ruim. Você vai pagar o preço por isso, uma hora ou outra. A gente que segue um estilo de vida bom já está correndo risco. Imagina quem não segue. Pega essa dica, focado, centrado. Hoje para tudo sempre.